Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro e hoje nós vamos reagir não apenas a Jones, mas também a Manuel, né? Jones e Manuel, né? O I que tem antes é porque Jones é obviamente uma e-girl, né? Nota-se que Jones, com suas orelhinhas de coelho, está roubando corações no Birutubers, né? E hoje nós vamos aqui com o Joga Bonito, com o Toca e Me Boy, né? Vamos fazer aqui uma dobradinha com Jones e Manuel, né? Manuel. E também por causa de Emanuel, né? Por quê? Porque Jones é, obviamente, um avatar de Astar Sheran, né? Vocês da rede Roxinea, dê aquele abraço gostoso, aquele abraço apertado, aquele abraço simpático no pessoal do Birutubers e o pessoal dos Birutubers. Dê aquele abraço no passado no pessoal da Roxinha e você também se dá um abraço no futuro. E se juntar todo mundo se abraça, né, cara? Vamos trabalhar a camaradagem aqui. Jones lançou este vídeo ontem, tá? Hoje é alface, gente. O intelectual pequeno burguês e a organização revolucionária, né? Eu não sei qual que é os meandros pelo qual a discussão de Jones vai partir, né? Mas eu pressuponho algumas coisas, né? Eu acho que a gente vai falar de academicismo, eu acho que a gente vai falar de base, né? Eu acho que tem alguns temas aqui que a gente vai poder fazer uma crítica que é uma crítica importante, é uma crítica interessante para o nosso campo, né? Quanto mais se a gente for pensar, né, como vem se dando esse crescimento do nosso campo, para onde que a gente precisa expandir esse crescimento. Então acho que é um vídeo importante, né? Mesmo sem ter visto, né? Porque eu parto do pressuposto também que quando a gente vai conhecendo as pessoas ao longo dos tempos, né, a gente já tem mais ou menos uma ideia de para onde que vai, né? E já tem uma cara que eu e Jones nos conhecemos, então vou me permitir esta dobradinha aqui, né, com o menino Jones e Manuel, tá? E espero que seja gostoso para todos vocês envolvidos. Vamos lá com o sotaque pernambucano mais gostoso desse Brasil. Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o intelectual pequeno burguês e a organização revolucionária no Brasil. Jones tá falando mais rápido, não tá? Isso é Cauê. Isso é Cauê. Cauê virou pro Jones e falou assim: Jones, filhão, 15 minutos, 20 minutos, tá? Não fala igual o João, não. Ninguém tolera isso, tá? Jones tá em... Isso aqui não tá em 1,5, não, tá? O Jones falou rápido, cara. Isso aqui não deve estar em 1,5, porque eu não sei colocar em 1,5. Aqui, ó. Velocidade de reprodução normal, não. Só o Jones falou rápido, sim. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental pra gente continuar esse trabalho. Note. Note. Esse vídeo é o terceiro de uma série, né? Tô gravando em continuidade. A gente gravou um primeiro vídeo, o Desafio de Entender o Brasil. Depois gravou um vídeo sobre questão regional e organização revolucionária. E um terceiro vídeo para continuar desenvolvendo e aprofundando a reflexão. Veja. Jones voltou a uma produção quase fordista, né? No caso do Jones é uma sacanagem falar a produção fordista. Jones é o estaconovista do YouTube, né? Jones está estaconovando o YouTube, né? E Jones vai casar, né, gente? Jones está amando, Jones irá se casar. Quero dedicar aqui toda a felicidade do mundo para esse casal maravilhoso. Que sejam companheiros, que saibam
sabe? Se respeitar nas suas dificuldades, que amem uns os defeitos do outro, que comam muito arroz, muito feijão e muito sal, que passem pelos momentos difíceis com ternura, que convivam com amizade. Nossa, cara, eu desejo toda a felicidade do mundo para esses dois, cara. Fico muito feliz, né? Essa promessa Lula está cumprindo, né? Essa promessa Lula está cumprindo. Como eu já falei em outro vídeo do canal, se o socialismo cresce ou não, a partir dos anos 90, as organizações marxistas, comunistas, revolucionárias no Brasil deixaram de ser organização de massa, o marxismo entrou numa profunda defensiva e passaram a ser ciclos de propaganda. Ciclos de propaganda, o conceito está lá nesse vídeo, né, sobre se o socialismo cresce, vejam lá. Ciclos de propaganda dominados por acadêmicos. Eu ouso dizer, e aí eu vou me permitir voltar um pouco mais do que o Jones, eu entendo perfeitamente por que ele está falando dos anos 90. Porque a boa parte da reconstrução pós-liquidacionismo, boa parte da reconstrução pós-queda do Bloco do Leste, né, vai se dar de fato nos anos 90, e a partir dos anos 90 é basicamente, durante um bom período, academicismo pequeno burguês. Só, cara, que esse é um problema que vem mais de trás, né? Esse é um problema que a gente nota, né, ali já no final da década de 70, começo da década de 80, porque a gente tinha, cara, boa parte já das lideranças em exílio, né? E a partir do momento que essas lideranças estavam em exílio, esses grupos acadêmicos que conseguiram se manter dentro do Brasil começam uma disputa super reacionária, super à direita e super liquidacionista, né? Isso acontece em todos os partidos, isso acontece no PCdoB, isso acontece no próprio PCB, né? Inclusive, assim, eu fui banca de um rapaz da PUC de São Paulo que faz um trabalho lindo sobre a história do próprio PCB, que ele vai mostrar esse liquidacionismo, vai mostrar esse reformismo, vai mostrar como a tribuna de debates via revista do partido já estava nesse ponto na década de 80. Né? Então a gente vê esse liquidacionismo galgando muito forte e espalhando, né, a partir da década de 90, mas a gente pode até voltar um pouco mais atrás, né? E assim, né, gente, eu não tô falando, o Jones está errado aqui, não tô antes, porque o que o Jones está falando? O Jones está falando da tendência macro do movimento como um todo, né? E eu tô falando ali daquele comecinho, né? E isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Qual é a característica do acadêmico brasileiro? Veja, a universidade brasileira, ela é elitista, ela é aristocrática, ela é antipopular e, no geral, está totalmente afastado da realidade da classe trabalhadora. Perfeito. Perfeito. Essa, gente, é a realidade da academia brasileira desde a missão francesa, tá? Desde a missão francesa. Ou seja, nós estamos falando aqui, cara, que desde a década de 30 isso vem acontecendo com o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, cara, é o paraíso da reacionaria, né? Quando a gente pensa, né, que na década de 20, na virada da década de 10 para a década de 20 do século passado, a gente estava tendo a reforma universitária começando em Córdoba, na Argentina, varrendo a América Latina. Nós temos a organização das universidades Popular Gonçalves Prada no Peru na década de 20. Qual que é a resposta brasileira a isso? É a missão francesa da década de 30 para formar a USP num paradigma qual? De costas viradas para a América Latina e recebendo, né, o lixo europeu, né? Então, assim, a gente está diante de algo que é um projeto, né? Que é um projeto.
afastada, seja na origem social dos professores, seja na origem social de boa parte dos alunos, seja no tema, os temas fundamentais de pesquisa, seja na didática de ensino, seja no desprezo pela extensão. O desprezo pela extensão. Jones bateu numa tecla aqui que é fundamental, cara. E aí, nesse caso, né, são as exceções que servem para provar a regra, que eu penso na minha querida professora Yael. Eu vou fazer uma live com Dona Yael em breve, tá? E Yael é o exemplo dessa antítese do que Jones está falando, que mostra precisamente como que a regra se mantém na maioria das vezes, sabe? Porque assim, cara, extensão é literalmente a universidade sair da sua torrezinha de marfim e tentar estender para a população. A função real da universidade deveria ser essa. Uma universidade popular deveria ser voltada para quê? Para universalização do conhecimento, tá? Universitas, universal. A ideia é universalizar. O que é universalizar? É tornar ele franqueado a toda a população. É tirar do conhecimento o seu, entre aspas, poder simbólico de ser uma clivagem de classe, né? E aí, o que rola? Quem trabalha com projeto de extensão dentro de faculdade sabe a dificuldade, cara. Sabe a dificuldade. O aluno que trabalha com projeto de extensão, ele tem uma dificuldade enorme de conseguir, ele tem dificuldade de verba. Os professores que trabalham com um projeto de extensão muitas vezes são perseguidos no seu próprio departamento, porque você fica fazendo essa merda aí que não serve pra nada. As próprias formas de mensurar, a própria forma de mensurar o trabalho acadêmico dos docentes e dos discentes afasta a extensão. Né? Então, assim, é foda, cara. É foda. Claro que com a política de cotas, a composição social dos alunos, por exemplo, vem mudando um pouco nos últimos anos. Mas, mesmo assim, muda um pouco a composição social dentro do modelo elitista, em que a gente tem um país gigantesco, tem universidades com, em média, 20, 30 mil alunos. Não só isso, como a gente tem uma distribuição das universidades pelo país que é completamente deficitária e concentrada no sul-sudeste, né? E a gente tem que ver em quais cursos esses alunos entram. Gente, eu falo isso aqui toda hora e infelizmente é uma verdade. Olha o estacionamento dos professores de humano, olha o estacionamento dos alunos de biomédicas. E aí você vai ver. Qual permissão de entrada que é essa, até onde que ela vai, qual franqueamento é esse, né? Isso também faz parte de um projeto, né? Sabe, um bagulho absurdo. A UNAM, no México, tem mais de 200 mil alunos. A Argentina, que é bem menor que o Brasil, tem universidades com 30 mil alunos, 20 mil alunos. A UBA é uma universidade gigantesca. Inclusive, dia sim e dia também, brasileiros vão para a UBA para fazer medicina, para fazer direito, às vezes para fazer matérias que podiam fazer aqui, de graça, aberto, franqueado, universal, né? É uma outra ideia de educação. Mas quando a gente fala da Argentina, a gente está milênios atrás da Argentina. Milênios atrás da Argentina. Gente, a Argentina começou ainda na década de 90 com um projeto de segundo grau. Né? Eu sei que não fala mais segundo grau, gente. Eu sou velho, vocês me perdoem. Tá? Um projeto de segundo grau de escolas para a população trans, e a partir do momento que essas pessoas passaram a ser acolhidas, que essas pessoas começaram a ingressar no mercado de trabalho,
escolas híbridas com acolhimento específico da população trans. Aí você chega hoje na Argentina, você tem um enorme número das pessoas da população trans que não mais precisam se prostituir, que não precisam de vender seu corpo para viver, cara. Sabe? Olha o que a gente tá aqui. Não, num primeiro momento eles precisavam de ter esse acolhimento separado para num segundo momento ter esse acolhimento coletivo, porque precisa de uma inserção na sociedade, tá? Eu tô falando como se deu o projeto lá, tá? E uma universidade franqueada e uma outra ideia de educação. Só que a Argentina, gente, celebra nesta década 100 anos da sua revolução universitária. O Peru, que é um país pequeno, um país que sofreu muito na mão da Inglaterra e depois dos Estados Unidos, na mão da Espanha antes, com muito menos capacidade de capilaridade do que a gente, já tinha universidade popular na década de 20 do século passado, gente. Entende? Aqui a gente tem uma universidade para poucos, restrita, elitista, aristocrática em muitas dimensões. Então acabou que o marxismo brasileiro ficou refém de acadêmicos para produzir teoria, desde os anos 90 em diante. Isso nos últimos tempos. Lembrando, né, que quando a gente pensa na missão francesa lá atrás, que marxismo é esse que a gente recebe? É o marxismo ocidental, é o eurocomunismo, é um marxismo de vitrina. A missão francesa, gente, foi uma missão organizada pelos franceses para criar a Universidade de São Paulo lá na década de 30 e que ela influenciou muito a formação do novo modelo universitário brasileiro. E quando a gente pensa em comparação com o que foi a Revolução Universitária, que varreu a América Latina a partir da Universidade de Córdoba, a gente percebe o quanto ela era reacionária, o quanto ela era elitista, o quanto ela era aristocrática. Tudo isso que o Jones está dizendo. Tudo isso que o Jones está dizendo. Eu estou pontuando as coisas aqui, eu estou fazendo um bate-bola com o Jones. Estou me permitindo, né? Então, assim, isso se mantém. E a nossa intelectualidade, né, ela é formada num molde eurocentrista e estadunidense. A gente desconhece profundamente os intelectuais latino-americanos. Nós não nos inserimos na Latinoamérica. A gente continua sendo Lulu da Pomerânia, da Universidade Europeia, da Universidade Estadunidense, trazendo com isso o pior que elas têm a oferecer. E não pensando em como a gente vai fazer para servir o nosso próprio povo. Né? Mariátegui já dizia lá na década de 20, o marxismo latino-americano não pode ser cópia, não pode ser decalque. Tem que ser adaptação criativa. O nosso marxismo universitário, o marxismo dos marxólogos, o marxismo daqueles que leram 12 trilhões de notas de página de Marx, mas nunca colocaram a tese 11 à prática, é um marxismo europeu, academicista, eurocomunista, que compra o 20º Congresso. E nesse ponto, o Rodia está certíssimo. O eurocomunismo é anticomunismo. Nos anos começou um pouco a mudar, só que ainda está muito aquém do necessário. Então, basicamente, intelectual marxista no Brasil é acadêmico. Normalmente é acadêmico de origem de classe média, acadêmico branco, acadêmico do Sudeste, acadêmico que não faz movimento de massas e que tem o seu trabalho político pautado pela universidade. Então, por exemplo, na universidade se adora Hannah Arendt e é moda demonizar as experiências socialistas do século XX. O acadêmico, em média, vai defender essa tese, porque é o que é moda no ambiente dele, é o que faz sucesso entre seus pares. Mais do que isso, é o que é
adquirido para se ter uma vida acadêmica. João Cláudio Platenic Pitilo, um homem que vem do subúrbio do Rio, um homem pobre, que conseguiu se formar nas universidades públicas, que tem destaque internacional, que tem reconhecimento internacional. Pitilo não consegue passar num concurso. Vários outros ficam e ficam e ficam. Eu, quando fui fazer minha prova de doutorado, meu orientador me disse, não porque ele discorda, não porque ele acha ruim, ele virou para mim e falou assim: João, pelo amor de Deus, tira a sua citação do Stalin e arruma uma citação do Lenin falando a mesma coisa, para a banca não te eliminar. Entende? Para a banca não te eliminar. Essa é a real. Essa é a real. A esmagadora... É muito irônico como se vende uma falsa ideia de que nossas universidades são marxistas, que os cursos de humanas são marxistas. Gente, os meninos vêm me procurar para ajudar na orientação porque não tem professor marxista no departamento. Quando tem um professor marxista no departamento, é o professor marxista do departamento. Salvo raríssimas exceções da exceção da exceção. Sabe? Essa é a realidade. O acadêmico, no geral, tem uma visão de marxismo descolada das tarefas práticas da luta política. Um marxismo muito que flutua nas nuvens, que não é um instrumento prático de organização e luta popular. Ele é avesso ao marxismo-leninismo. Ele é avesso ao marxismo-leninismo. Tá aqui o Dom de Apolo. É o cara que estudou muito Marx, nunca leu uma página de Lenin e fica constantemente reinventando a roda. David Harvey é um dos melhores exemplos disso, né? Um homem que se torna cada vez mais reformista e reacionário com o tempo, né? Cada vez mais reformista e reacionário com o tempo, e que tem que constantemente reinventar a roda pelo desconhecimento que tem por escolha. Por escolha, gente. É escolha. É óbvio que essa escolha vem com prebendas. O que significa dizer? Você quer trabalhar aqui? Você quer rir, você tem que fazer rir. Meu amigo, você não consegue descobrir os pesquisadores desse Brasil que estão tentando nadar contra a corrente antes deles fazerem um doutorado, porque a página de pesquisa da CAPES já exclui naturalmente quem não tem doutorado. Você sequer consegue fazer uma pesquisa booleana se você não souber disso. Você tem que saber disso, saber onde está, ir lá, clicar no outro para você tentar conseguir ver. Tá? E aí, o que isso nos conta? Ele é, no geral, profundamente colonizado de costas para a realidade brasileira, para a realidade latino-americana e para o pensamento crítico produzido aqui no Brasil e na América Latina. Ele tendencialmente nega o debate sobre imperialismo, soberania nacional e nacionalismo revolucionário. Ele não debate a organização. Veja, quem acompanha meu trabalho de comunicação popular, de escrita, de debate, já viu eu fazendo esse desafio várias vezes. Gente, qual é o acadêmico da moda, acadêmico marxista que vocês acompanham, que escreve sobre teoria da organização? Eu não vou citar nenhum nome brasileiro, porque as pessoas se doem muito fácil, né? No Brasil as pessoas são muito doídas. Ai, ai. Eu não vou nem comentar essa parte. Mas, por exemplo, David Harvey escreve sobre... Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Quem que eu citei como exemplo? sobre a organização? Não.
Slavoj Zizek escreve sobre a organização? Não e calado é um poeta, né, gente? O Zizek, pelo amor de Deus, né? Cada vez mais reacionário, cada vez mais anticomunista, cada vez mais amante da OTAN, né? Triste fim. Por quê? Porque ele está escrevendo sobre cultura, né? Vai trabalhar com a cultura e tal, e aí na hora que chega na praxis, né? Os filósofos já falaram muito sobre o mundo. É preciso mudá-lo. Mudá-lo. Teoria e prática. Gente, teoria sem prática é academicismo. Prática sem teoria é doideira, tá? Espontaneísmo leva a doideira. Espontaneísmo é o quê? F-style. Não. O Postone escrevia sobre a organização? Não. O Antônio Negri, nos últimos anos, escreve sobre a organização? Não. E assim, né, cara, o Moishe e o Antônio Negri, meu Deus do céu, cada novo texto é uma nova facada, cara. Que coisa horrível, cara. O império do Antônio Negri é... Nossa, cara. Não dá pra usar de peso de papel, cara. Não dá pra usar de peso de papel, cara. Eu tenho a sensação que a traça come e vomita, cara. O Dardal e o Lavaux escrevem sobre a organização? Não. Sabe, tipo, é uma galera que não debate. Note. Veja. Estamos falando aqui do quê? Dessa escola do marxismo ocidental, né? 2 estadunidenses, 3 ou 4 europeus, né? 2 estadunidenses, 3 ou 4 europeus, né? Qual revolução será feita com esse tipo de produção? Nenhuma, nunca. Nenhuma, nunca. O máximo que vai se chegar são a excrescências como um populismo de esquerda, né? Então é foda, meu irmão. É foda. Política de Anticolonialismo na veia, marxismo ocidental na cadeia. organização, política de finanças, política de comunicação, política de segurança frente à repressão do Estado burguês, que não debate a mediação concreta entre estratégia, tática, política de alianças, é o marxismo descolado da prática. Né? E aí a gente vê, né, aqui na América Latina. Porra, cara. Tem gente pra caralho. E a gente não precisa de concordar com as pessoas, tá? A gente pode ter críticas, a gente pode concordar em pontos. Mas nós temos, cara. Tem um Atílio Boron, tem uma Martha Harnecker. Tem gente pra caralho. Tem gente pra caralho escrevendo sobre isso. E o que nós estamos fazendo com esses escritos? Como que nós estamos absorvendo, criticando, trazendo? A gente tem. Se a gente pega as produções brasileiras, né, e aí vai para o lugar aonde esses homens não vão ser publicados, onde essas mulheres não vão ser publicadas, né? Aí a gente vai para uma editora Lutas Anticapital. A editora Lutas Anticapital é um exemplo espetacular disso. É um lugar onde os acadêmicos que têm pé na prática, que têm pé no chão, que buscam uma outra construção, estão tentando disputar um espaço. Na expressão popular também você vê muito disso. Você vê textos sendo organizados sobre teoria da organização. Olha que importante, né? A gente precisa disso, cara. E mais do que isso, a gente precisa de dar cada vez mais voz e vez aos intelectuais orgânicos que saem do proletariado. Esses sim são nossa chave de mudança. Um Galo, uma professora Maria,
né? Tô falando da minha querida companheira que fez comigo, né, a live da transposição de São Francisco. O segundo livro dela tá chegando aí, sabe? Porra, cara, a gente tem gente do nosso campo que tá crescendo, que tá se mostrando, que tá produzindo, e a El, né? Então, assim, muita gente, né? É uma questão de foco também, né? E aí, cara, pra nós que somos propagandistas, é dar foco da voz e da vez, sabe? É tentar mostrar um trabalho de um Pitilo que faz um trabalho gigantesco, um trabalho muito focado em Brasil, cara. Muito focado em Brasil. E que é um marxismo que, como tem intelectuais acadêmicos como seus principais formuladores, e via de regra, esses acadêmicos não são de origem da classe trabalhadora, é um marxismo que tem muita dificuldade de captar as realidades da classe trabalhadora. Quer ver um exemplo disso? Tinha um debate marxista no final dos anos 90, tocado por acadêmicos, principalmente do Rio de Janeiro, ligados ao serviço social, mas não só, que era assim: o Estado brasileiro é um Estado ampliado, no sentido de Gramsci. Cresce o consenso, os aparelhos privados de hegemonia, e se reduz o papel da repressão. Então nós temos uma sociedade ocidental, no sentido de Gramsci, em que o papel da sociedade civil, dos aparelhos de hegemonia, da ideologia do consenso é cada vez maior. Enquanto se escrevia isso e debatia isso, o Brasil estava numa disparada de encarceramento em massa e de crescimento da violência policial e de uso das Forças Armadas em operações de segurança interna. Enquanto acontecia essa discussão, se faziam as primeiras parcerias público-privadas para privatizar sistema de cadeia. E isso é a faculdade de serviço social. Na história, nem essa discussão estava tendo. Na história da década de 90, da viragem para o 2000, o que se estava discutindo? Se estava discutindo Althusser. E não era nem uma discussão do Althusser da década de 80. Não. Lá atrás. Então, enquanto tinha vários acadêmicos no Brasil debatendo um suposto crescimento do papel do consenso em detrimento da repressão na dominação burguesa no Brasil, a burguesia brasileira e seus aparelhos de dominação nunca encarceraram tanto, nunca mataram tanto e nunca usaram tanto o exército em operações de segurança pública desde o final da ditadura empresarial militar. Isso dentro da minúscula clivagem de intelectuais marxistas. Porque se a gente pega de fato a corrente da discussão, era todo mundo batendo palma para a reforma administrativa do Estado do Fernando Henrique, tá? Vamos lembrar disso. Tava todo mundo batendo palma para a reforma administrativa do Estado do Fernando Henrique, tá? Fora do tribunal de minúsculas cláusulas, né? De minúsculas causas, quem tava de fato no grosso da academia era o pessoal pensando em institucionalidade e reforma a partir de Bobbio, tá? Percebe o descolamento da realidade? Então esse tipo de problema que acaba acarretando. Então veja, quem aqui milita com acadêmico sabe como é que funciona, né? Chega numa reunião, aí tem uma tarefa pra gente tocar, aí se inscreve uma porrada de acadêmico. O que o acadêmico faz? Ele vai fazer uma disputa pra ver quem faz análise de conjuntura mais rebuscada. Aí começa, não, dá um exemplo. Durante o governo, 4 anos de governo Bolsonaro, aí tinha não, porque na minha tese o governo Bolsonaro é um governo neofascista, porque o neofascismo, pipipi, papapó. Não, porque na minha tese o governo Bolsonaro é bonapartista, porque o bonapartismo, pipipi, papapó. Não, porque na minha tese o governo Bolsonaro é fascista, não neofascista, porque pipipi, pipipi, papapó. E vai indo, e vai debatendo abstratamente o conceito, a categoria, a formulação. No final, você não tira nada em termos concretos de tática, de palavra de ordem, de o que fazer, de como se organizar. Mais ainda, muitas vezes as pessoas que estão
absortas nesse individualismo. E, gente, individualismo é desvio pequeno burguês, tá? Individualismo é desvio pequeno burguês. Essa necessidade de ser citoyen, essa necessidade de ser o cidadão individual, é a necessidade de quem tá na franja para cair na grande massa, no grande povo que é escamoteado no povo do idealismo burguês. Esse tipo de individualismo é desvio, essa abstração acadêmica é falha, desvio pequeno burguês. Sabe o que é o pior ainda dela toda? Que nem para fazer uma disputa de duas linhas, nem para se chegar num conceito único, nem para virar e falar assim, beleza, fulano diz isso, Beltrano diz aquilo, ciclano diz aquilo outro. Nós, enquanto organização, nós coletivamente, o que nós vamos falar? Qual será a nossa linha? Porque a partir da nossa linha nós vamos traçar as ações de acordo com aquilo que a gente acredita. E aí, meu irmão, vira discussão de sexo dos anjos. E aí vira o que o Jones está falando. Não consegue uma palavra de ordem, não consegue uma atitude, não consegue nada. Por quê? Porque não tem linha. Qual que é a linha? Não sei. A linha sou eu. Le ligne c'est moi. Entende? Nem para chegar num ponto de, não, fulano acha isso, ciclano acha isso, vamos votar, vamos chegar num consenso, vamos escrever alguma coisa. Não tem, cara. Não tem. E aí começa a autofagia, né? E aí nesse balaio de caranguejo não precisa ter tampa, porque um vai puxar o outro para baixo. Tá? Vira uma roda de punheta. Não da forma boa. De que setores a gente vai atuar, então... É um festival rebuscado, parece um congresso para debater o sexo dos anjos. E aí, veja, não é que a caracterização do fenômeno político não é importante. Toda análise de conjuntura, você tem que entender o fenômeno e caracterizá-lo. Só que a caracterização do fenômeno é uma parte da formulação da linha política. Não Desculpa, Jones. Dizer que o governo Bolsonaro é fascista, o antigo governo Bolsonaro, né? Era fascista, neofascista, bonapartista, fascista bonapartista colonial, fascista periférico e por aí vai, fascismo tropical, o que se quiser, não diz sobre a linha política que a gente vai aplicar naquele momento conjuntural específico, naquele tema específico, percebe? A caracterização é a parte, e aí você caracteriza compreendendo os elementos gerais que estão em jogo, a partir daí você vai tirar uma linha de ação, e a linha de ação tem que ter diretrizes muito concretas do que... É isso. Qual que é a função da teoria? Organizar a prática. Quando a gente fala de teoria da organização, é isso. A função da teoria é poder organizar a prática revolucionária. Essa é a função. E aí, gente, filha, sobe. Sobe aqui. Tem um cachorro novo no prédio e ele late sem parar. E aí a pretinha fala, não posso deixá-lo ganhar. E aí ela late mais do que ele. Difícil, né? Isso aqui não é Dom de Apolo, gente. Isso aqui é centralismo, tá? Isso aqui é o partido desenhado por Lenin. Partido esse que eu acredito vai ainda além e tem um salto qualitativo com a contribuição de Mao, tá? Jones é marxista-leninista, eu sou marxista-leninista maoísta. Nós vamos diferir nisso aqui. Mas independente disso, nós estamos concordando, e eu tô falando aqui antes do que o Jones vai falar depois, porque isso é o básico de qualquer pessoa que já esteja organizada há mais tempo e que entende esses meandros, não porque a gente ame uma coisa ou outra, mas é porque a materialidade da prática exige. Gente, paz, pão, terra. Lema da Revolução Russa. Imagina
Se em vez de ter chegado num lema, ter pensado como que eles vão fazer, ter pensado a estrutura de como isso vai acontecer, como que isso vai ser dividido dentro do partido, onde o partido vai atuar, como que o partido vai atuar, os caras parassem e falassem assim, olha, o tsarismo está passando por uma nova fase que eu discordo do camarada Sverdlov e eu acho que o tsarismo agora deve ser chamado de neo-tsarismo. Ah, não. Vou permitir discordar do camarada Lunacharsky, porque eu acho que podemos chamar o tsarismo de proto-tsarismo, porque ele está voltando... Velho, sabe? Aí chega o terceiro, não. É uma junção dos dois. É um neo-proto-tsarismo. Mas não podemos usar então pseudo-tsarismo. Velho, foda-se. Tsarismo é verde, verde é bambu, bola na rede, organização do proletariado. Sabe? E não é que a gente está falando que não é impossível ou que não é necessária essa discussão. Essa discussão ela é importante. Mas ela é importante enquanto primeira etapa. E a etapa tem que ser vencida. A dialética o requer. Porque se não tem essa suprassunção, a gente não consegue chegar na linha. Porque por cara que tá morrendo de fome, pra mãe que tá pegando o osso no lixão, foda-se o conceito, meu irmão. Foda-se o conceito. E não vai ser através do conceito que eu vou mobilizar as massas. Não é assim que eu vou estar junto com o povo, para o povo, no povo. E fazer. Não dá para dizer só o que é. Veja, um comunista ele nunca pode dizer o que é. Ele tem que dizer o que é e o que fazer. As duas coisas. Porque um comunista, um marxista, defende a união entre teoria e prática. Defende que a teoria crítica marxista é uma arma, um instrumento para ação. Se você só consegue dizer o que é, mas não consegue dizer o que fazer, provavelmente você é um acadêmico típico do Brasil. Você é um marxólogo. E aí na esquerda brasileira marxista, por causa do esvaziamento de massas do movimento comunista, que a gente está tentando a duras penas retomar, né, e está tendo alguma resposta, mas muito aquém do necessário. Esse é o desafio da nossa geração. Esse vem sendo e foi o desafio da minha geração, é o desafio da geração do Jones, que é um pouco mais novo que eu, é o desafio da sua geração que está aí. Esse é o nosso desafio. Organizar o assalto aos céus. A grande cal sobre os céus. A situação é maravilhosa. Precisamos de organizar o assalto aos céus, porque apenas uma fagulha pode incendiar a pradaria. Mas como que esta fagulha incendiará a pradaria? Né? Se as madeirinhas secas tiver organizada para poder o fogo espalhar. Esse é o grande desafio do nosso tempo. Organizar novamente o movimento de massas no Brasil. É a isso que a gente dedica cada um dos nossos dias. Tem que ser para isso. É cheio de marxólogos. É cheio de figuras que conseguem debater muito bem o sexo dos anjos, mas são incapazes de fazer um debate, por exemplo, como tem inserção na comunidade que fica do lado da universidade dele. Aqui do lado. Esse debate que vocês fazem sobre exploração, alienação, estranhamento, precarização do trabalho, aqui do lado tem uma comunidade. Como é que a gente disputa a associação de moradores lá? Como é que a gente se insere no trabalho comunitário, no movimento comunitário? E aí, gente, o pouco de extensão que tem na universidade brasileira tem na universidade pública. Pese todos os pesares. Pese todos os pesares, a gente precisa de defender com unhas e dentes a universidade pública e a gente precisa transformar a universidade pública em universidade popular.
Esse é um salto qualitativo que nós nunca demos, tá? Por quê? Porque a universidade privada responde aos desígnios do mercado. A função da universidade privada é lucro para os seus acionistas. Não é à toa que dia sim e dia também a gente vê curso sendo fechado, a gente vê professores sendo demitidos em massa, a gente vê extensão das universidades particulares sendo jogadas no lixo, porque esta não é a função da universidade privada. Função da universidade privada é encher as borralhas do cu dos seus donos de dinheiras. Quem tem que fazer isso é a universidade pública. E mais ainda, a universidade popular. Lutar por uma universidade popular é o caminho do salto qualitativo. Como é que a gente se insere no movimento cultural da comunidade? Como é que a gente recruta os jovens da comunidade, organiza os jovens da comunidade para um trabalho político, percebe? Então, veja, é fundamental. Tá faltando percebe. Eu amo, cara, o nota e o veja e o percebe. Né? São funções fáticas que vêm no começo ou no final da frase. Isso aqui, gente, é estratégica de retórica. Tá? Estratégia, eu falei estratégica, eu tô cansado. É estratégia de retórica, sabe? É muito bom, cara. Ao mudar essa dinâmica. Eu falei uma vez no Twitter, isso foi mal interpretado como tudo no Twitter, porque até o Twitter é o paraíso do mau senso. O Twitter é o lugar aonde a alegria vai para morrer. É o cemitério de elefantes da razão. Eu, como propagandista, preciso de utilizar, mas, bicho, o Twitter não reflete a realidade brasileira, o Twitter não reflete nada. O Twitter é um bando de mal amado de calça jeans, um futicando o outro. golpe de 64, a academia era auxiliar na formação de intelectuais do movimento marxista. Boa parte deles se formava nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos sociais. A universidade auxiliava no máximo nesse processo, mas não era dado protagonismo à universidade, justamente reconhecendo o caráter burguês e elitista da universidade brasileira. Então, hoje em dia, os sindicatos não formam mais seus próprios intelectuais. O sindicato não forma mais seus próprios intelectuais. É muito raro um sindicato que tenha um programa de formação política permanente. Quero parabenizar aqui o Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo e região, que forma os seus próprios intelectuais, que é um sindicato combativo. Eu tive o prazer e a honra de estar lá, tá? Nós entupimos uma sala. Colocamos mais de 200 pessoas numa sala que era para 50 pessoas. Os caras têm um programa de formação continuada. Com palestra, com discussão, com ciclo de leitura. Que inveja. Todo sindicato poderia ser assim, mas não é. E não adianta nada a gente falar, o sindicato poderia ser assim. Você é sindicalizado? Você está no sindicato da sua categoria, trabalhador? Esteja, dispute, organize chapa, brigue, grite, morda o cachorro. Faça a diferença, chame a atenção, junte, ocupe o espaço. Isso é muito importante. Muito importante. De estudos e por aí vai. As entidades estudantis dão muito pouca atenção à formação política. Formação política mesmo, não é agitação. Não é fazer uma mesa sobre a reforma do ensino médio. Isso é agitação, isso não é formação política. É muito difícil, por exemplo, num DCE ou numa entidade estadual, uma entidade representativa dos estudantes estaduais ou municipal, você ter um programa de formação política permanente, você ter estudos, leituras, debates, até um órgão de pesquisa, por exemplo. E isso é muito irônico a gente pensar, né, que no começo do nosso movimento comunista ali, né, na década de 20, quando vai ter a organização do Partido Comunista Brasileiro, esse partido é organizado por uma intelectualidade
que depois, até muito influenciada, né, pela visão da Terceira Internacional na década de 30, essa intelectualidade vai ser paulatinamente substituída por esses intelectuais orgânicos do proletário, por esses membros advindos do proletariado, que já eram, lá na década de 10 também, né, e mesmo no século XIX, aqueles que foram os insurgentes do anarco-sindicalismo das primeiras tendências socialistas brasileiras. Qual que é o meu ponto todo com isso? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente precisa que ambas as coisas funcionem. Que uma coisa retroalimente a outra. Entende? Entende o que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui, gente, que a gente precisa de formação política continuada em todos os locais. O sindicato tem que pertencer às massas, os movimentos sociais têm que dar formação, as organizações estudantis têm que dar formação. Nós temos que tomar a universidade de assalto e transformá-la numa universidade popular. Essa rede tem que ter cada vez mais capilaridade. Não é ou isso ou aquilo. Nós não estamos falando da poesia de Cecília Meirelles aqui. Nós estamos falando de voltar a alimentar essa capilaridade. É lutar pela extensão, é lutar pela popularização, é lutar por uma universidade pública de qualidade que se torne uma universidade popular, mas é lutar no seu sindicato, é lutar no seu bairro, é participar do movimento. Porque isso, gente, influencia diretamente na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, todos os dias. Entende? Então, quando a gente vai falar dessa necessidade de organização, é também a necessidade da organização das organizações, da capilaridade entre elas, de retroalimentar isso. A entidade estudantil, o DCE, o sindicato, tem um departamento de pesquisa específico para formular sobre os problemas da categoria, assim como os partidos políticos também estão muito aquém de ser um espaço de formação política, de pensamento crítico, de reflexão, de trabalho editorial sério e sistemático. Isso é um déficit que tem que ser sanado para ontem no Brasil. Esse a gente vem lutando bastante por ele, né? Mas é difícil. Deus te pague. A gente não pode deixar terceirizar a universidade burguesa o papel de formulação dos nossos intelectuais. Veja que contrassenso. A gente diz, com razão, que a universidade é burguesa, porque é uma instituição que é regida pelo Estado burguês, é uma instituição que serve ao capitalismo. Tem contradição? Tem contradição. Tem luta? Tem luta. Tem que disputar? Tem que disputar muito. Tem que disputar no âmbito do movimento sindical, dos técnicos, dos professores, do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores terceirizados, que nem deveriam ser terceirizados, deveriam ser permanentes na universidade. Jones tocou numa tecla muito importante, tá? Dentro da universidade também, muitas vezes, a gente tem uma organização que é feudal. Feudal. Você, técnico de universidade, sabe do que eu tô falando. Você, técnico de universidade, sofre essa mazela na sua carne. Muitas vezes o corpo técnico das nossas universidades é formado por gente que tem mestrado, que tem doutorado, que às vezes sabe muito mais do que muito professor merda que entrou ali. Muito. E são tratados num esquema de casa grande sem sala. Só falta ter que tirar o sapato para lidar com os professores. É nojento e aviltante. Por quê? Porque se estrutura, tá, uma forma de pensamento ali dentro que é hierarquizada numa forma quase eclesiástica, quase militar, medieval, tá? Medieval, tá? Essa é uma dor e uma luta. E nós temos que apoiar. O movimento discente tem que apoiar eles têm que nos apoiar. O movimento docente tem que entrar junto. É isso, gente. Tá? Não tem nem paridade de voto na decisão. É critério censitário. E por aí vai. Tem que disputar muito os movimentos sociais entrarem na universidade. Mas veja, a universidade é burguesa. Está submetida à razão do Estado burguês. Está submetida aos imperativos da acumulação capitalista. Então você vai deixar
enquanto organização revolucionária, o papel de formar seus intelectuais, que supostamente vão ser os formuladores de uma análise teórica da realidade para levar a revolução para um órgão burguês, isso é o mesmo que deixa só a política de recrutamento para o TSE formular. Corretíssimo. Tá corretíssimo. Ah, não, vou me esperar aí que o TSE sabe isso, pô. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso precisa ser superado para ontem. Não se faz revolução terceirizando a produção de intelectuais e a produção de ideias à universidade burguesa. A universidade burguesa pode e deve ser usada como um aparelho para auxiliar nesse processo, mas nunca, sob hipótese alguma, ser protagonista. Este homem não passará frio, tá? Porque ele está coberto com a razão. Para concluir a reflexão, vou deixar como recomendação de leitura para vocês um texto meu. Sim, eu estou indicando um texto meu, que eu acho bom. É o texto da ópera? O texto é meu, mas assim, leiam e vocês, enfim, formam um juízo se o texto é bom ou não. O texto meu, publicado na revista Ópera, que eu procuro fazer um debate. É o texto da ópera. Coisas sobre esse papel da universidade. Muito interessante, muito bom. De intelectuais para o campo marxista comunista brasileiro. E um livro do Clóvis Moura, um livro de, muitos anos atrás, antigo, mas um livro do Clóvis Moura fazendo um debate sobre os limites da sociologia acadêmica, sobre os limites da própria universidade como um vetor de criação de um pensamento crítico e revolucionário com vistas à Revolução Brasileira. O livro está aparecendo aqui, é antigo, não é tão fácil de encontrar, mas é muito atual, muito necessário e serve para suscitar várias reflexões. Eu tenho a sensação que eu tenho um drive com os livros do Clóvis Moura. Vocês me dão 2 segundos? Porque se eu tiver, eu vou fornecer aqui. Eita! O que eu fiz aqui? Eu cliquei no trem errado. Voltou? Voltou. Eu acho que eu tenho um drive com os livros do Clóvis Moura, gente. Me dá 2 segundos, tá? É só porque se eu tiver ele aqui, vai ser bom, né? Eu tinha a sensação que eu tinha, cara, um drive do Clóvis Moura em algum lugar. Não, cara, não. Não tô com esse aqui, não. Desculpa, gente. Eu achei que eu tava com ele aqui, mas eu não estou. E ele não tá no drive que eu achei que tava. Então, peço desculpas. Não vai ter o livro do Clóvis Moura. Tentei. Continua, Jones, por favor, meu filho. Reflexões e debates no hoje. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Liga o sininho, gente. Faz uma diferença do caralho. O algoritmo é muito ruim com a gente. Beijo e até a próxima. Beijo, menino Jones. Até a próxima. Valeuzaço, foi muito bom. Gente, eu preciso de ir, porque tá na hora de eu dar remédio pro Eric. Eu tenho que ver como que ele tá certo? Então, hoje eu vou ter que sair mais rápido, tá? Depois a gente grava mais coisa. Tio ama vocês tudo na boca, tá? E é isso. Deixa eu ver qual outro trabalhador precarizado, né, deste lindo site está em linha agora, tá? Porque infelizmente eu falei que eu ia tentar ser rápido e eu não sou rápido, né? Eu não sou rápido. Tá o Luidão aí, tá? Beijo pra vocês. Vou meter uma raid pro menino Luigi. Beijo no coração de todos. Hasta luego, até a próxima, tá? E é isso aí. Tchau, tchau, gente.
falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então, o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde